Oi, turma do quinto ano, tudo bem? Como é que vai essa quarentena? Todo mundo estudando muito? Espero que vocês estejam bem e aproveitando um pouquinho esse tempo com a família também, tá bom? Bom, gente, a tia Raquel tá passando aqui hoje para falar um pouquinho de história, revisar um pouquinho o conteúdo que vocês estão aprendendo aí desde o primeiro dia de aula, tá? Então, uma revisão, porque daqui a pouquinho vocês estarão fazendo estudo dirigido, não é isso? Então, a gente vai estar falando um pouquinho também sobre esse conteúdo. E sobre o que vocês estão falando hoje no conteúdo de história. Hoje vocês estão falando um pouquinho sobre o finzinho do período colonial, né? Isso, a gente está terminando um pouquinho do assunto do período da era joanina, né? Isso aqui no Brasil, né? E dando esse passo aí para entrar na independência. Só que, gente, quando a gente fala de história, não tem como a gente deixar de falar a respeito da linha do tempo, não é isso? A gente precisa falar de linha do tempo para entendermos o que tem acontecido hoje, entendermos esses fatos históricos. Então, preciso que vocês comecem a processar comigo. Olha, estamos no Brasil hoje, não é isso que é o nosso país, e o nosso país, ele tem uma história. Ele nem sempre foi dono de si mesmo, tá? Ele teve um país que o comandava, que era a metrópole dele, e ele se colocava aí como colônia, porque ele era comandado por esse país que é Portugal, ok? Então a gente vai recordar, a gente vai voltar um pouquinho assim de forma bem resumida a mais de 500 anos atrás, para vocês entenderem o processo que nós estamos vivendo hoje. E a tia Raquel espera que isso ajude bastante vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa linha do tempo. Vamos falar um pouquinho sobre o período pré-colonial, ok? Vamos lá? Então vamos para a nossa revisão. Vamos começar falando então, gente, sobre as grandes navegações, tá? O que eu queria que vocês pensassem nesse momento? Que naquela época, tá, os países europeus brigavam muito entre si por conta da economia, eles queriam dominar a economia. Tá? Era uma época, gente, em que os países, a grande maioria dos países, não conheciam todas as terras, então era período de exploração, era período de entrar, de se descobrir, de querer ganhar dinheiro, riquezas na época. Então, gente, os objetivos principais deles na época eram esses, tá? Encontrar produtos nobres e descobrir novas terras, ok? Até aí tudo bem? Só que, gente, o que acontece? Apesar de Portugal ser um país pequenininho, tá? Ele era aquele que bombou naquela época em relação a isso, tá? Ele tinha recursos, ele tinha estrutura náutica, ele tinha potência para dominar esse período das grandes navegações. Então ele tinha estrutura para esse deslocamento. Então a tia Raquel até colocou aqui, olha, Portugal ele se antecipou, ele foi frente dos outros países europeus. Ele foi o pioneiro a desbravar os mares. Ele queria abrir caminhos para chegar até a Índia, em busca dessas especiarias, tá? Essas especiarias na época valiam muito, tá? Que eram os temperos, né? Os aromatizantes, que naquela época a gente tinha um valor como riqueza muito grande. Então, na época, eles exportavam, transportavam essas mercadorias. Então, o objetivo dos países europeus era chegar até a Índia para poder pegar essas riquezas e poder fazer essa distribuição e lucrar com isso, ok? Então, gente, eu coloquei a imagem aqui desse mapinha para vocês entenderem que, apesar de Portugal ser um país bem pequenininho lá na Europa, ele, por ter toda essa estrutura, ele conseguiu, olha, se deslocar, tá vendo? Para chegar até Calicut, lá na Índia, onde ele encontraria essas especiarias, tá? Então, o que Portugal tinha? Eu preciso que vocês entendam a importância de Portugal para a gente entender onde a gente está chegando no período, onde a gente chegou na linha do tempo hoje em história com o quinto ano, tá? Quem era Portugal naquela época? Então, gente, Portugal ele tinha uma monarquia consolidada, ele tinha conhecimento náutico, tá? Por isso ele foi o primeiro a chegar com força e desbravar os mares para se chegar até a Índia, tá? Ele tinha muito interesse na expansão, ele tinha força para isso, tá? Força humana, ele tinha estrutura, tudo para se chegar a isso, nobres, tá? Que favoreciam, né, essa expansão.
e uma boa localização geográfica, ok? Então, ele tinha essa força para chegar. E como é que foi, o que isso, tia Raquel, tem a ver com o Brasil? O que isso tem a ver com o Brasil? Gente, Portugal fez a primeira tentativa deles para se chegar até a Índia, tá bom? Ele enviou, olha, Vasco da Gama, tá? Para chegar até as Índias, ok? Ele enviou Vasco da Gama e, gente, foi muito bem sucedida a missão, deu super certo. Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias em 1498, tá? Só que foi aquela chegada assim não muito triunfal. Então, o que aconteceu? Eu vou investir com um pouco mais de força, né, em recursos. Então, Portugal investiu ainda mais em navios, estrutura, com força nessa indústria náutica, mas mandando um pouco de tempo depois, tá? Ele mandou Pedro Álvares Cabral para se chegar até Calicut, onde Vasco da Gama já tinha ido, mas ele mandou uma expedição muito maior, acompanhando aí Pedro Álvares Cabral, para que essa expedição tivesse um sucesso ainda maior. Né? Então já sentiram como é que funciona aí a estrutura de Portugal, né? E, gente, deu muito certo. Só que o objetivo deles, que a tia Raquel falou lá no início, era só chegar até a Índia em busca de especiarias? Não. O objetivo deles também era explorar novas terras. Então, no meio desse caminho aí, Pedro Álvares Cabral, durante a trajetória dele, ele parou aonde? No Brasil. Ele parou no nosso Brasil. E a tia Raquel colocou uma imagem que depois pode ficar um pouquinho mais visível para vocês. A tia compartilha depois via Datashow com vocês, que é até uma página do livro do PEC do 4º ano que explica muito bem isso, tá? Que a gente hoje não diz mais, tá? Que o Brasil, que os portugueses descobriram o Brasil, tá? A gente hoje fala o quê? Porque qual é a linguagem que a gente usa hoje? É que os portugueses chegaram ao Brasil. Por quê, gente? Porque já tinham habitantes no Brasil. Então o Brasil não foi descoberto, eles vieram até o Brasil, tá bom? E aí a gente diz também uma outra observação que eu acho muito importante na página desse livro, que por isso que a tia Raquel destacou para vocês, os historiadores hoje em dia dizem que Pedro Álvares Cabral não chegou ao Brasil por acaso, tá? Até porque eles tinham muita bagagem, eles tinham muita estrutura, eles se planejaram muito. Então, os historiadores hoje não defendem, tá, que Pedro Álvares Cabral se perdeu com a sua expedição no meio do caminho e acabou parando no Brasil. Hoje, né, os livros de história vieram até mudando, evoluindo, e hoje se defende que, na verdade, foi tudo planejado, porque lembra que a tia Raquel falou o quê? Que, na verdade, eles também estavam em busca de novas terras. Porque bom, gente, enfim, dia 22 de abril de 1500, chega a expedição portuguesa, né, com Pedro Álvares Cabral aí chefiando aí essa expedição ao Brasil. E quem é que eles encontram aqui? Os índios. Por isso que o Brasil ele não foi descoberto. Os portugueses chegaram até o Brasil, ok, gente? Então, o período que vai de 1500 até 1530, nós consideramos esse período pré-colonial. O que marca também, gente, o período pré-colonial foi a descoberta do pau-brasil, que foi algo que deu muita riqueza para a metrópole Portugal. Então, foi uma riqueza encontrada aqui, que foi muito explorada nas nossas terras, exaustivamente, até isso se desgastar. E quando parou de gerar tanto lucro, tá, e riqueza para Portugal, aí já se partiu para um novo ciclo econômico. A gente entra aí no início do período colonial, a partir de 1530. Então, o período entre 1500 e 1530, ele é considerado período pré-colonial e marcado pela exploração do pau-brasil. Okay? Aí a gente tem a entrada aí do início do período colonial, a partir de 1530, tá? Por quê? Por que ele foi considerado esse período colonial? Porque Portugal precisava estar fincado aqui efetivamente, ele precisava realmente tomar posse do Brasil, mas para isso ele precisava plantar.
ele precisava cultivar. E como naquela época o pau-brasil já não dava tanto retorno, tanta riqueza para Portugal, ele precisou buscar uma nova riqueza. E aí começou o plantio, aí se deu o início do plantio, aí um novo ciclo econômico da cana-de-açúcar. Ok, gente? Então, esse período colonial, ele também foi muito marcado por isso, pela cana-de-açúcar, que a princípio começou com a mão de obra escrava indígena e posteriormente com a chegada aí dos negros africanos, também com uma mão de obra escrava. Escrava porque, gente, eles não eram remunerados, eles eram obrigados a trabalhar, eles eram explorados. Ok, gente? Então, só para a gente entender, porque tudo que a tia Raquel está falando é um resuminho de assuntos que vocês já viram, para se chegar até onde a gente quer. Vamos lá? Metrópole quem? Portugal, que comandava o Brasil, que era a colônia, que era o Brasil explorado. Ok, gente? Vamos lá, então, só para a gente entender também mais um pouquinho. A gente pode dizer que durante esse período todo colonial, o Brasil ele também pode se dividir economicamente pelas riquezas, né, que eram exploradas aqui no Brasil. A gente pode dizer que ele passou pelo ciclo do pau-brasil, eu acabei de falar com vocês sobre isso, sobre o ciclo do açúcar e o ciclo da mineração, que é o ciclo do ouro, tá? Que a gente ainda está falando um pouquinho sobre isso em história, ok, gente? E aí entra o assunto atual de história da turma do 5º ano, não é isso? O livro de história do 5º ano esse ano iniciou-se com esse tema aqui, ó, guerras emancipacionistas, que foram guerras que começaram a se travar no período que a gente chama aqui, ó, ciclo do ouro, no período do ouro, ok, gente? E como é que isso aconteceu? Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso, vamos revisar, porque vai cair um pouquinho sobre isso, inclusive no nosso estudo dirigido, tá? Tinha muita gente em busca do ouro, gente. Que riqueza incrível foi essa que foi encontrada aqui no Brasil. Então foi a riqueza foi essa riqueza que a gente chama de ouro. Por isso, o deslocamento para Minas, tá? Então, esse deslocamento aconteceu para que o ouro em Minas Gerais foi um local onde o ouro foi muito intensamente encontrado, tá? Portugal cresceu ainda mais o olho, gente. Portugal cresceu ainda mais esse olho. Então, se já era metrópole, se já comandava, Portugal, ó, ficou ainda mais atento com esse processo todo, tá? Só que tudo isso desencadeou uma série de coisas, porque quando se trata de colônia, gente, se trata de serem explorados. Naquela época, quem trabalhava na exploração do ouro eram os negros africanos, e eles eram escravos naquela época. Então o trabalho deles era um trabalho forçado, era um trabalho extremamente exaustivo. Muitos morriam durante esse processo. Então era muito complicado, né? E durante tudo isso, assim, a gente tinha os colonos aqui, que muitos colonos inconformados com tudo, com os impostos, com o trabalho escravo, com uma série de reivindicações que eles faziam e não tinham retorno, tá? Um deles, por exemplo, era, por sermos colônias, né, naquela época, por sermos colônia, todo ano, né, a colônia Brasil tinha que pagar um imposto que se chamava de imposto da derrama, caso Portugal, caso o Brasil não conseguisse alcançar o pagamento de uma determinada dívida, né, a Portugal. Então, quando isso acontecia, os brasileiros, os colonos que viviam aqui, eles tinham que tirar, olha, da onde não tinha, para poder pagar e reembolsar Portugal. Mas os brasileiros já estavam inconformados com isso. Então aí se iniciaram as revoltas que a gente viu lá no primeiro capítulo, né, do nosso livro, e uma delas se chama Inconfidência Mineira. Olha pelo que eles lutavam pela independência de Minas, de Portugal, ok? Pelo estabelecimento de um governo republicano, pela liberação das indústrias, perdão de todas as dívidas dos mineiros com Portugal. E quem lutou muito por isso, né, que foi assim um dos carros-chefes para isso, foi Tiradentes.
Inclusive no estudo dirigido eu estou pedindo uma proposta de trabalho que vai estar valendo ponto, completando o estudo dirigido sobre ele, tá bom, gente? Então agora a gente não vai se aprofundar muito em Tiradentes. Eu posso dizer para vocês que ele esteve à frente também da Inconfidência Mineira, né? Enquanto outros foram presos, ele na verdade foi enforcado, tá? Por estar à frente aí dessa revolta e que ocasionou aí no enforcamento dele e na morte dele dia 21 de abril de 1792. Por isso dia 21 de abril aqui no Brasil é considerado feriado, ok? Por conta de Tiradentes e da luta dele também pela liberdade, pela igualdade, por todos aqueles temas que a gente conversou, ok? Então vamos lá? Uma outra revolta também que aconteceu, né, foi a da Conjuração Baiana, ok? O que aconteceu, gente, naquele período? Salvador deixa de ser capital do Brasil, né? E olha quantas mudanças começam a acontecer. Quando Salvador deixa de ser a capital do Brasil, o que acontece? A pobreza chega, né? Porque até então ocorria todo o escoamento do ouro lá, então eles perderam parte sim do seu prestígio, a pobreza começou a chegar, e aí o aumento dos impostos, o aumento dos valores dos alimentos, e a população que lá vivia, gente, não tinha recursos suficientes, né? E aí, ó, gerou isso aqui, a Conjuração Baiana. Né? E como é que se deu essa Conjuração Baiana? Na verdade, isso se descobriu porque eles começaram a distribuir panfletos que pregavam muito a liberdade, a igualdade, a fraternidade, né? Até que o governo descobriu o que estava acontecendo, né? Foi atrás dos responsáveis, aconteceram as punições e infelizmente também a princípio não deu em nada, ok? Então essas foram as duas revoltas, tá, que aconteceram aí durante esse período também que nós estamos falando, que ainda é o período do ouro, que faz parte do ciclo do ouro, tá? E eu separei para vocês uma observação muito importante. Ciclo do ouro, período do ouro, mão de obra escrava, ok? Negros africanos, eles eram forçados a trabalhar, eles eram trazidos, né, lá da África para cá, para exercer esse trabalho escravo, eles eram comprados para isso, ok? Então vamos lá. E aí a gente entra, depois desse período todo, né, na transferência da família real ao Brasil, tá? O Brasil foi se tornando cada vez mais importante para Portugal, né, por conta da questão do ouro, porque Brasil, gente, ele dava riqueza a Portugal, ele dava retorno para Portugal. Então era uma colônia que era muito importante, né, economicamente falando, para Portugal também, tá? E aí, o que acontece? Então a gente tem aí, começamos um novo período, né, a gente vivendo tudo isso aqui dentro do Brasil, como Brasil colônia, e de repente a família real precisa ser transferida para o Brasil. E aí por quê? Por que isso aconteceu, gente? O que houve, na verdade, para a gente ter a família real, a corte real, aqui dentro do Brasil, vindo morar no Brasil? Né? O que aconteceu naquela época foi que ocorreu a Revolução Francesa, ok? Onde Napoleão Bonaparte deu um golpe de Estado, né, no governo e assumiu o governo na presidência da França, ok? Naquela época. E o que aconteceu, gente? Inglaterra era aliada do Brasil. Inglaterra era aliada do Brasil. Por quê? Foi a Revolução Francesa, ok? Onde Napoleão Bonaparte deu um golpe de Estado e assumiu a presidência da França. Porém, gente, tinha um motivo. Aqui, o que isso tem a ver com a vinda da família real até o Brasil? Né? Tem muito a ver. A Inglaterra era aliada de Portugal, eles negociavam muitas coisas via Brasil, né, via tudo. Então a troca econômica deles era muito grande. A Inglaterra emprestava dinheiro para Portugal, a Inglaterra negociava com Portugal, eles faziam trocas econômicas muito grandes. E aí, se a Inglaterra era inimiga da França, naturalmente, né, isso afetaria Portugal de alguma forma. Por quê, gente? O que aconteceu? Portugal acabou não cortando o acordo com a Inglaterra,
respeitando esse acordo que havia entre as duas, não é? Então, Portugal fez uma proposta para a Inglaterra, para que a Inglaterra ajudasse e defendesse, né, cuidasse desse deslocamento de Portugal até o Brasil, da corte, de todo mundo até o Brasil, ok? E eles continuariam aí, eles continuariam durante esse processo com essa relação econômica, isso não se quebraria. Então, a família real portuguesa acabou sendo transferida para o Brasil, fugindo da guerra dos franceses. Por quê? Os franceses queriam atacar Portugal, que foi exatamente o que eles o tempo todo tentavam fazer. Por quê? Porque Portugal era aliado da Inglaterra. Então, por isso, a família real precisou se deslocar, ok, de Portugal para o Brasil. Então, Portugal, metrópole, tá? A sua corte se deslocou para a colônia. Então, eles chegaram aqui no Brasil, né, recebidos por uma grande festa no dia 22 de abril de 1808, ok? Esse período a gente chama de período joanino, tá? Joanino porque quem governava era Dom João naquela época, ok? E aí, nesse período aconteceram muitas coisas, né, gente? Isso trouxe muito benefício para a colônia, muito benefício para o Brasil, economicamente falando, culturalmente falando. Muitas mudanças aconteceram no Brasil, mas uma das principais mudanças foi o decreto de abertura dos portos às nações amigas. Então, na verdade, naquele momento, o Brasil poderia negociar com outros países também. Então, foi assim um boom, né, para o nosso país naquela época. Tá? E aí eu separei aqui essa página do livro de vocês, que é a página 264, onde essa página do livro vem discriminando um pouquinho o que aconteceu de bom durante aquele período, que tipos de benefícios, na verdade, nós recebemos aqui quanto colônia, quanto país também, né? Houve a chegada da família real, trouxe um crescimento muito grande, sim, tá? Para a nossa economia. Cultural, a gente teve a criação do Museu de Belas Artes, a criação da Academia Militar, né? E muitas outras coisas que aconteceram durante esse processo, tá bom, gente? E aí a gente entra aí num outro processo, né, que aí já é o final aí da corte portuguesa aqui no Brasil, né? O que aconteceu? O período em que se acabou, né, que já estava acabando o período joanino, né, onde a família real precisa, né, no caso, voltar, é convocada a voltar para Portugal, né? E, na verdade, Dom João não quer deixar o Brasil como colônia. O Brasil tinha crescido, tinha prosperado muito, muitas coisas tinham mudado. Então ele deixa, né, o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser Reino Unido de Portugal e Algarves. Então olha que legal, a gente teve aí no nosso país então essa transição de colônia para Reino Unido de Portugal e Algarves, caminhando aí para um processo de independência um pouquinho mais à frente, ok? Então, gente, só para a gente fechar aqui, tia Raquel colocou uma imagem da linha do tempo mostrando um pouquinho de tudo que a gente falou hoje, ok? Desde o período das grandes navegações até esse finalzinho aqui do período do ciclo do ouro, tá vendo? Quase entrando na independência do Brasil, finzinho aí do tempo do período joanino, tá? Que é o período em que a família real está aqui no Brasil. Então, só para a gente entender um pouquinho, a gente falou um pouquinho da chegada dos portugueses ao Brasil. Entre esse período de 1500 até 1530, a gente teve o período pré-colonial, que foi com o plantio do pau-brasil. A gente viveu esse período colonial, que foi de 1530 a 1822, entrando aí com o ciclo econômico da cana-de-açúcar e do ouro, porque a gente está caminhando para esse finalzinho, tá? E a tia Raquel, é lógico que a gente não vai falar sobre tudo isso no estudo dirigido, ele está bem resumidinho, ele está pegando mais esse finalzinho do que vocês estão falando, mas esse vídeo foi para vocês terem um entendimento de todo esse processo que nós estamos vivendo. Naturalmente, a tia Juliana, em sala de aula, ela teria dado tudo isso aqui para vocês na prática,
Mas como a gente está vivendo tudo isso à distância, né? Eu acho que vale a pena a gente recordar um pouquinho. E qualquer dúvida vocês podem me procurar, tá bom? Um beijão para vocês, quinto ano.